Pastor Salomão da Paz. Os irmãos acharam? Lucas 23, a partir do versículo número 13 até o 26, diz assim: Pilatos então reuniu os principais sacerdotes e autoridades e o povo e lhe disse: Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar um detento por ocasião da festa. Todavia a multidão, porém, gritava: Fora este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo, e eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique-o! Crucifique-o! Então, pela terceira vez, Pilatos perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Versículo 26. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para ele, disse: Filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e as colunas cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Então eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados por Jesus. Pode sentar-se. Cruz, a de Cristo
e a minha. Duas cruzes, a de Cristo e a minha. Talvez você pense, por que deste título? Por que falar de duas cruzes? Porque o pastor, ao ler esse texto que faz a narrativa, menção do poder de Deus revelado em Jesus, em que este momento mostra um momento de grande aflição e dor, e Jesus mesmo sabendo daquilo que estaria passando, daquilo que estaria lhe aguardando durante esse trajeto, Jesus olha para aquelas que estavam aflitas, vendo o seu sofrimento, enquanto ele levava aquelas chibatadas e levava aquela cruz, e aquela cruz que era minha e aquela cruz que era sua. Mas assim mesmo Jesus teve a capacidade de olhar para aquelas que estavam aflitas, vendo o quanto elas estavam sentindo a dor daquele homem justo, sendo naquela hora maltratado. Jesus olha para aquelas mulheres e diz: não chore por mim, mas chore por vós e chore pelos vossos filhos. Que amor é este que pode olhar mesmo no sofrimento, olhar para mim, olhar para você, olhar para a nossa geração, olhar para os nossos filhos, olhar para tudo quanto sucederia após a sua morte. E esse texto nos mostra, irmãos, a importância de nós pararmos para refletirmos quanto Jesus nos amou e quanto Ele estava vislumbrando aquilo que Ele estaria fazendo através de nós, e que nós precisamos estar atentos a um sofrimento que viria nos últimos dias, e que já se cumpriu parte deste sofrimento no povo de Jerusalém, mas que ainda há de se cumprir, ainda de uma forma para que possa assim concluir a palavra profética de Jesus. Embora esse texto nos traz uma palavra em que possamos sentir realmente o quanto Jesus sofreu por nós, mas eu quero levar a você a pensar sobre estas duas cruzes que me fez nesta noite sentir de Deus, para poder compartilhar com você nesta noite. A cruz de Cristo como processo para a justificação, e a nossa cruz como processo para a santificação. A cruz de Cristo como processo para a justificação, como também a nossa cruz como processo para a santificação. Eu vejo muitas pessoas falando de cruz, e alguns que veem a cruz como sendo o seu filho, o seu esposo, o seu amigo, o seu patrão, e alguns chegam a dizer: ah, meu Deus, como eu posso levar esta cruz? E alguns estão vendo a cruz simplesmente nas pessoas, mas existe uma outra cruz que nós podemos enxergar e que vamos estar falando nessa noite, e que nos leva a pensar por que razão nós temos que vivenciar essa realidade. A cruz de Cristo, em Colossenses 2, versículo 14 e 15, diz assim, que a obra da cruz de Cristo faz coisas que nós não poderíamos fazer. E quais são as coisas que fazem com que nós não possamos fazer? É ter o resgate da nossa alma, é sermos comprados. Não existe preço viável de moeda, de cédula, que possa justificar a compra de um escravo ou de alguém, e assim este possuir por dono e possuir todo o seu ser. Mas nós fomos comprados por um bom preço, e quando somos comprados, nós agora temos a graça de Deus sobre nós, e agora o que pertence para o nosso Deus através do sacrifício de Jesus é o nosso corpo, é a nossa alma, é o nosso espírito, que tem que ser conservado íntegro até o dia do Senhor Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus nos deixa claro no versículo 14, quando diz assim, que tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constavam em ordenança, os quais eram prejudicial. E diz o versículo 14, diz assim, que removeu inteiramente, encravando na cruz. Diz o texto que ele despojou ali os principados e potestades publicamente, e expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja que quando a gente vê esse texto, a gente consegue enxergar que a cruz de Cristo proporcionou para nós algumas coisas que são importantes, que eu quero que você veja comigo nesta noite. Em primeiro lugar, a cruz de Cristo cancela o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Então a cruz de Cristo cancela o pecado. É por isso que no versículo 14 de Colossenses, no capítulo 2, diz que tendo cancelado o escrito da dívida que havia contra nós e que constava de ordenança, o qual era prejudicial. Cancelou a dívida. Diga para seu irmão assim: a cruz de Cristo cancela o pecado, cancela a dívida. A cruz de Cristo, a cruz que Jesus carregou, meus irmãos, cancela a dívida que havia entre mim e o próprio Deus, entre você e Deus. Por isso que esta cruz para nós, irmãos, é algo sobrenatural, e nós nos refugiamos nela, porque naquela cruz estaria ali todos os meus e os seus pecados. A cruz era de madeira, mas aquela cruz simbolizava os meus pecados que Jesus estava carregando, os seus pecados que Jesus estava carregando. Por isso, esta cruz, ela tem o poder de cancelar o pecado, ela tem o poder de cancelar, mas também uma coisa maravilhosa que esse texto nos deixa claro, que no versículo 14 diz que também ele tem poder para remover a culpa. Se você sentia-se culpado, se você sentia indigno, ingrato diante do seu pecado, de chegar na presença do Senhor, diz que o texto no versículo 14 diz que ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Então a cruz também remove a culpa. A cruz remove a culpa. Então nós não podemos viver sob o peso do pecado, nos sentindo culpado mais, porque a graça do Senhor nos alcançou a ponto de nós não vivermos mais com o adversário da nossa alma nos acusando por aquilo que nós fizemos no passado. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a diferença, irmãos, é que essa culpa, quando ela é removida, nós andamos em novidade de vida. Se mentíamos, não mentimos mais, passamos a falar a verdade. Se vivíamos com os pensamentos obscenos, os pensamentos não fazem mais parte. Se vivíamos se dedicando ao álcool, quem sabe aos vícios, quem sabe ao cigarro, nós abandonamos, nós observamos que existem várias pessoas que deixaram tudo isso para seguir Jesus. E agora o adversário poderá até querer acusar. Mas você pega esse texto de Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, e você mostra que o poder de remover a culpa, diz que ele removeu inteiramente, encravando na cruz o nosso pecado. A dívida que havia foi paga. E em terceiro lugar, a gente vê que ele nos deu vitória, derrotando o inimigo das nossas almas. Diz o texto, versículo 15, que diz que ele, despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Diz que ele expôs os principados e as potestades, ele expôs Satanás com os anjos caídos, mostrando ali que ele venceu a morte. E ele pôde lá chegar tirando a chave da morte e trazendo a ele o poder de ele dizer: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E agora a palavra do Senhor diz: tragada foi a morte pela vitória. Meus irmãos, nós louvamos a Deus porque Jesus derrotou o diabo. O Jesus que nós servimos é um Jesus vencedor. O Jesus que nós servimos é um Jesus que faz com que tudo pare, para que meus anjos estejam aguardando a bem-aventurada vinda. Por isso há uma expectativa, diz a palavra do Senhor. A terra está numa expectativa, está gemendo, querendo ser revestida da habitação celeste. E nós que aguardamos a vida do Senhor Jesus, nós a aguardamos com alegria. Nós não aguardamos com peso, com medo do que está a acontecer na terra, porque nós estamos firmados nas promessas do Senhor. E nós estamos vivendo uma vida de triunfo, porque temos a certeza que nosso Jesus venceu, conforme está no versículo 15 do capítulo 2 de Colossenses. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pela cruz, Cristo, nossos pecados foram cancelados e a culpa foi removida e o diabo foi derrotado. Ele perdeu.
Nós somos mais do que vencedores. Ele tentou roubar você levando você ao vício, quem sabe levando você ao engano da prostituição, em busca de prazeres que eram prazeres que aos seus olhos, ao prazer da carne, nós vivíamos antigamente no nosso viver do passado. Mas agora em Cristo Jesus, nós estamos certos de que aquela cruz que Simão Sirineu carregou era a minha cruz, era a sua cruz, que estava ali sendo representada na pessoa de Jesus. Mas agora que nós passamos a crer nisto, existe uma outra cruz que nós devemos ter consciência que precisamos carregar. Porque quando eu falei de duas cruzes, eu estive falando de uma cruz que você não podia carregar. Simão Sirineu não pôde carregar, foi por um breve momento que ele carregou. E colocaram sobre ele, porque Jesus, como homem, estava ali naquele trajeto, sentindo as chibatadas por mim e por você. E Jesus, naquela hora, com seu corpo trêmulo, já cansado de carregar aquela cruz. E diz a palavra do Senhor que eles tiraram a cruz de Jesus. E vendo Simão Sirineu saindo do campo, ele vinha do seu trabalho. E ele foi observando o que estava acontecendo com o mestre. E ele ia observando como muitos estão observando o que está acontecendo. E não estão entendendo o que é que está acontecendo nos últimos dias. Mas aquele homem vindo do campo começou a observar. E quem chega perto de Jesus, irmãos, não consegue ficar sem se envolver. E Simão Sirineu recebe aquela cruz. E ele leva por um breve momento de tempo e é tirado de Simão Sirineu, porque aquela cruz era de Jesus. Aquela cruz não era de Simão, aquela cruz não era minha para eu carregar, não era para você, porque nós não podíamos suportar o que ele suportou pela humanidade. E aquela cruz é devolvida para Jesus, porque aquela cruz simbolizava o peso do pecado da humanidade. Mas agora a gente vê Jesus falando em Lucas capítulo 9, versículo 23, desta cruz que é minha e desta cruz que é sua. E ele diz: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não poderá ser o meu discípulo. É por isso que muitos estão abandonando, é por isso que muitos estão desistindo, porque está dizendo: pastor, está pesado as lutas, pastor, eu não estou conseguindo. É tantas lutas, é lutas no trabalho, é lutas na escola, é luta na minha casa, é luta na igreja, é batalha por todo que é lado. Senhor, eu não tenho força. E talvez você está pensando que a cruz que Jesus queria que você pudesse carregar fosse seu chefe, fosse seu patrão, fosse seu esposo. Não é. Duas cruzes, a de Jesus e a minha. Quando nós tomamos nossa cruz, estamos seguindo o exemplo de Jesus. Nós negamos as nossas vontades carnais. Deixamos os nossos desejos, os nossos impulsos, a vontade às vezes até de falar, de botar o dedo no risco e mostrarmos que temos coragem de enfrentarmos o maior gigante que aparece diante de cada um de nós. Mas eu quero dizer para você que nesta noite não existem gigantes que você não vai poder vencer, e você não precisa querer vencer, porque são gigantes que vão cair por si. Mas você tem que entender que esses gigantes que muitas das vezes te assombram, esses gigantes que muitas das vezes fazem com que você queira parar ou desistir, eles só vão vencer, ser vencidos quando Deus, que está permitindo que essas lutas venham, veja em você uma atitude
de servo. Porque até então você não tem sido servo. E a palavra do Senhor foi que qualquer que não tomar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz é nossa natureza, que tem que ser dominada. A minha cruz são os meus impulsos, são as minhas vontades, para que a dele prevaleça, para que possa de fato esta cruz que Jesus carregou por mim, este preço que foi pago por mim, para que eu pudesse agora ser santificado nele, ser transformado nele, porque sem ele nada acontece, porque tudo foi por ele, para ele são todas as coisas. E não tem como carregar essa cruz se não pedirmos graças a Ele. E a graça é um favor merecível. E eu quero concluir dizendo para você que a cruz de Cristo Ele carregou, foi porque Ele nos amou. É por isso que João, ele expressa, e na tradução que nós temos, ali no capítulo 3, versículo 16, que todos vocês conhecem, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu pergunto, você consegue expressar, explicar, esmiuçar que maneira é esta? Que amor é este? Que mesmo sendo traído pelo seu apóstolo, ele chega para ele e diz: amigo, a que vieste? Amigo. Ele sabendo que aquele que o traíra, aquele que estava comendo no seu prato, aquele que estava sentando à mesa com ele, comendo do pão, bebendo do cálice, era este que o traía. E ele, nessa hora de se entrega, ele conversa com ele, dizendo: amigo, que amor é este? Que não faz acepção, que não abandona aqueles que, mesmo feridos. Que amor é este? Porque ele sabia que mesmo ele tratando o bem, quem faz o mal por si só se destrói. Porque vem o peso da alma, vem a angústia, vem a tristeza. E quando não há arrependimento, vem a morte. Mas quando vem arrependimento, vem a graça, que é favor imerecido, vem a cura. Quando vem arrependimento, as pessoas são tratadas e elas passam a viver infeliz. E o que acontece com Judas, que o traía, que não houve arrependimento, houve simplesmente uma agonia, uma tristeza na alma, mas não houve arrependimento. Muitos estão vivendo um espírito de loucura, estão vivendo, tendo insônias, estão passando durante a noite sem dormir, porque não há arrependimento. E durante a noite geme com a alma, porque ainda que você faça com o corpo, a tua alma está enferma, e enquanto ela permanecer enferma, você vai ter noites difíceis, você vai ter pesadelos, você vai ficar durante a noite rolando de um lado para o outro, sem entender, mas é porque há um grito da alma, porque este grito da alma é por causa do pecado, este grito só está acontecendo na sua alma, este gemido, porque você tem a centelha de Deus, porque o Espírito de Deus está em você. É por isso que você, quando dorme, fica assim, porque há um conflito e tem que ser santificado corpo, alma e espírito. Tem que estar nesse processo de santidade,
Porque enquanto você relutar com as suas razões, esta cruz que é sua, ela continuará sobre você, você levando, e ela não vai levar você nesse processo para a santificação. E Deus falou para mim que a cruz que o Filho carregou foi a cruz que era dele, de Jesus, não era para eu carregar, nem você carregar, porque nós não tínhamos capacidade alguma. Somos pecadores, não tínhamos como levar os pecados dos nossos filhos, nem de ninguém. Mas Jesus nasceu sem pecado, e Ele pôde nos comprar para Deus, e Ele cancela a dívida que havia. Agora Ele diz que nós temos que carregar uma cruz, essa sim, é a cruz da natureza humana, que tem que ser domada, controlada pelo Espírito que Ele nos deu. Porque se nós não controlarmos, irmãos, nós vamos continuarmos a vivermos em pecados. Por isso que esta cruz é necessária, porque é para a nossa santificação, é a cruz do processo. Pastor, mas eu não consigo. Pastor, olha só, pastor, me falam isso, dói, eu fico chateado, o que é que eu faço? Vá para o joelho. Pastor, me magoaram, vá para o joelho. Não te deixe vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. Se teu inimigo, diz o Senhor, tiver fome, dá-lhe o quê? De comer. Se ele quer que caminhe uma milha, vá duas. Se te bater na face, dê a outra. Mais difícil ainda, né, pastor? Vai apertando. Então corra, não consegue dar outra, corra. Bateu na primeira, corra. Não dê chance para tomar na segunda. Mas diga a Jesus, se esta é a cruz que eu preciso, para que eu possa me parecer cada dia mais contigo, eu estou disposto a carregá-la. Eu vou parar de transferir a culpa ao líder de ministério, a culpa ao pastor, a culpa ao irmão, a culpa ao pai, a culpa ao presbítero, a culpa ao diácono, a culpa terceirizando culpados de que se queixa ou alma vivente, queixe-se vosso pecado. É os nossos pecados que faz divisão entre nós e Deus, que impede das nossas orações serem ouvidas. É o nosso pecado que faz com que a oferta que nós depositamos no altar, colocamos no gasofilácio, não chegue ao Senhor. É o nosso pecado que impede de haver união entre o esposo e a esposa, de haver união muitas das vezes entre os ministérios. É assim, meu irmão, o ambiente vai se santificando porque quando você está no lugar sendo luz, as coisas mudam. Não espere o lugar mudar sem você. É você que tem que estar lá para mudar. Mas se você está no ambiente participando das coisas que são contrárias à vontade de Deus, o ambiente vai ficando tóxico, e você vai ficando tóxico, e você não vai estar fazendo um papel pelas quais Deus te chamou. As coisas vão mudar quando você mudar. Não espere que as pessoas mudem, mude você. A gente às vezes quer que as pessoas sejam gentis, cortês, amáveis, comunicativa conosco, e não estamos fazendo nada disso para acontecer. Vamos fazendo. E uma hora para. A única coisa, irmãos, que não vai parar é a sua natureza, se você não quiser. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. A minha natureza, se eu não fizer. E esta cruz, que é minha, o Senhor me chama a atenção para que eu possa estar carregando. Fique de pé em nome de Jesus.